Para você que quer muito começar a investir, mas está com alguma dúvida se deve ou não, a resposta é sim, você deve começar a investir ainda hoje e o quanto antes melhor. O objetivo de você investir é você proteger o seu dinheiro da ação do tempo, também proteger o seu dinheiro de você mesmo, dos seus prováveis impulsos de querer viver o hoje e esquecer do amanhã, por exemplo, ou mesmo pequenas atitudes do dia a dia, pequenas compras desnecessárias que ao final do mês ou ao final do ano vai dar um grande impacto na sua conta. Então, se você acha que tem algum problema para controlar o seu dinheiro, se você não percebe muito bem se você está ou não tomando boas decisões, esse vídeo é para você. Fica atento até o final. Bom, para quem é iniciante, você pode estar se perguntando, afinal, eu começo por renda fixa, por renda variável? Qual dos dois é melhor para quem está iniciando? Gente, a despeito de qualquer crença que as pessoas possam ter, eu acho que mesmo iniciante você deve sim iniciar investimentos em renda fixa. Até para que você entenda melhor o mercado e dessensibilize algumas crenças que você tenha. Mas é muito prudente que você comece fazendo isso aos poucos, sentindo o terreno, e eu vou te explicar como fazer isso. Mas antes de começar, volte algumas casas no jogo da vida e preocupe-se em montar uma boa reserva de emergência. E por que você deve montar uma reserva de emergência? Essa reserva vai ser um montante que você vai ter para garantir qualquer tipo de imprevisibilidade que possa acontecer na sua vida. Lembre-se que quando você faz um investimento, você está tirando aquele dinheiro da conta corrente e está colocando num fundo, investindo em ações, enfim. Aquele dinheiro continua seu, mas agora ele está aplicado em ativos. Portanto, ele não tem aquela liquidez imediata, ele não está ali à sua disposição caso você precise, diferente de um dinheiro que está ali na sua conta corrente. Então tá, Yuri, antes de começar a investir, quanto que você recomenda que eu junte do meu dinheiro para montar essa reserva de emergência? Será que é 10% do salário, 20%, 30%? E a resposta é tudo, exatamente. Tudo que sobrar no final do mês, você coloca na sua reserva de emergência. Por exemplo, você ganha 3 mil por mês e no mês você costuma gastar entre 1.500 a 2.000. Faça um jogo com você, ative sua dopamina. Por exemplo, você vai ver ali na sua conta corrente o saldo que você tem no primeiro dia do mês. Você tem, sei lá, 3 mil reais. No final do mês, sobrou 1.500. Na hora de virar o mês, você vai pegar aquele dinheiro que sobrou e colocar nessa reserva de emergência. E aí, você vai recomeçar com a conta zerada no mês seguinte. Faça esse game de o quanto mais você conseguir preservar do seu dinheiro, da sua renda, do seu salário naquele mês, você imediatamente, ao virar o mês, separa para sua reserva de emergência. Imagine que possa ocorrer um imprevisto. Seu carro quebrou, ou algum imprevisto de saúde, uma cirurgia de emergência, enfim, alguma coisa que você tenha que fazer ali. Quando você está aplicando o seu dinheiro em renda variável, aquilo não é considerado uma reserva de emergência. Por exemplo, bolsa de valores possuem ativos de renda variável. Elas podem estar em alta, estar em baixa, ou seja, de repente, no momento que você precisa se desfazer daqueles ativos para fazer um caixa para uma emergência, você pode estar cometendo o engano de vender um ativo no preço menor do que aquilo que você pagou há um tempo atrás. Ou seja, você vai tomar um prejuízo. Além disso, não é de imediato que você possa vender aqueles ativos e ter aquele dinheiro disponível na sua conta. Quando você manda uma ordem para a corretora para vender os seus ativos, primeiro, você tem que encontrar quem compre aqueles ativos no preço da cotação daquele dia onde você está realizando essa ação de vender os ativos e depois leva alguns dias para cair o dinheiro na sua conta corrente, de 2 a 3 dias úteis. Por isso é bom que você tenha um colchão de retirada imediata. E aí você deve procurar rendimentos de renda fixa de liquidez imediata, como por exemplo CDB, CDI, Tesouro Selic e fundos de renda fixa, desde que no portfólio conste que ele tenha uma liquidez imediata caso você possa precisar fazer um resgate. E detalhe, renda fixa também vai compor a sua carteira de investimentos. A desvantagem é que geralmente renda fixa tem um desempenho pior do que renda variável. Ele é mais lento, ele é mais previsível, porém ele costuma passar mais segurança e também na hora que você precisar vender, você pode ter aquele dinheiro disponível para você poucos minutos depois. Ok, Yuri, então quanto tempo eu tenho que ficar juntando essa reserva de emergência para aí poder começar a brincar de investir mesmo? Eu sugiro que você consiga juntar pelo menos 3 meses do seu consumo mensal. Por exemplo, independente se você ganhe 3 mil por mês, mas você já sabe que para pagar todas as suas contas você gasta ali entre 1.500 a 2.000 por mês, você já entende que, ok, você vai precisar
precisar consumir todos os meses pelo menos R$2.000. Então, 3 vezes esse valor seria R$6.000. Então você coloca ali mais ou menos 6, 7, 8, 9 mil reais, um cenário mais pessimista, de colchão antes de você começar a diversificar e montar a sua primeira carteira. Ah, mas tem um detalhe. Muitos de vocês podem estar nesse momento que assistem um vídeo endividados. Ou está devendo para algum empréstimo, ou pegou um empréstimo pessoal com alguma pessoa, algum parente, enfim, você está devendo para as pessoas, ou sei lá, para o cartão de crédito nesse exato momento. E você pode se perguntar se você pode começar a investir mesmo que esteja devendo. E a resposta é sim, você pode começar a investir mesmo devendo. Agora, se a pergunta for se você deve começar a investir mesmo que esteja devendo, a resposta é depende. Depende porque varia de cada caso. Por exemplo, o meu. Quando eu comecei esse canal, eu tinha uma dívida no banco de aproximadamente R$70.000. E essa dívida, eu venho amortizando ela mês a mês. No começo desse vídeo, você deve ter visto o quanto eu estou devendo atualmente para o banco, que é um valor bem menor que no início de 2023. E mesmo assim, no começo do canal, eu iniciei o meu desafio pessoal com vocês rumo aos R$100.000, onde eu ia me comprometer com vocês a ficar fazendo aportes, mostrar para a audiência como eu estou fazendo esses aportes para que eu tenha em breve uma carteira de R$100.000. Como vocês podem perceber, o tamanho da minha dívida é bem maior atualmente do que o tamanho da minha carteira. E isso tem um motivo. Os juros que estão sobre esse dinheiro que eu estou devendo para o banco estão maiores do que a quantidade que eu estou rendendo mensalmente com a minha carteira de ativos. Mensalmente, a minha carteira está rendendo entre 1,1% a 1,3% ao mês, sendo que os juros do empréstimo que eu peguei estão batendo quase 2% ao mês. Ou seja, é mais inteligente que eu faça um esforço maior para ir quitando essa dívida com o banco. Eu vou estar economizando mais dinheiro ao final dessa operação do que simplesmente, por exemplo, ignorar completamente essa dívida, vou pagando ali o valor mínimo mensal e aí eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e vou aportando para crescer a minha coluna de ativos, ou seja, os meus aportes para a minha carteira de investimentos. É mais inteligente no meu caso quitar esses passivos. Lembrando que passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso e ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Só relembrando para caso você não esteja familiarizado com esse conceito. Agora, por exemplo, digamos que você pegou um empréstimo de pai para filho. Sei lá, seu pai te emprestou R$10.000 sem juros para você ir pagando quando você puder. E aí, de repente, você negociando com ele um prazo máximo para você quitar esses 10 mil, é mais inteligente que você force mais a barra em crescer a sua coluna de ativos. E por último, você também pode fazer o que eu estou fazendo, que é balancear. Estou criando mais lentamente a minha coluna de ativos e também tentando reduzir ao máximo, o mais rápido possível, a minha coluna de passivos. E agora que você entendeu conceitos importantes, vamos então agora ensinar como montar a sua primeira carteira de investimento. Depois que você já conseguiu juntar pelo menos 3 meses do seu gasto mensal em reserva de emergência, você já pode começar a migrar um pouco esses ativos em setores diferentes. Além dos aportes que você vai fazer todos os meses, você também, adquirindo um pouco mais de confiança, pode pegar parte desse dinheiro que você já está juntando, seja 20%, 30% ou até 50%. Recomendo que para quem é iniciante consiga separar até 50% desse patrimônio entre renda fixa e renda variável, sendo que na renda variável eu sugiro que você se preocupe com ativos que possam pagar bons dividendos para você todos os meses. Digo isso porque sempre que eu recebo dividendos, isso ativa minha dopamina e faz com que eu me sinta cada vez mais motivado a continuar poupando, continuar aplicando, aportando, para que aquele gota a gota, aquele pinga-pinga todo mês possa ficar cada vez maior. Isso é que te dá o estímulo para você conseguir juntar os seus primeiros 1.000, 10.000 ou mesmo R$100.000. Primeiro ponto sobre renda variável. Sugiro você diversificar os seus ativos. Detalhe que diversificar não seria você comprar 5 bancos diferentes ou 5 empresas de telecom diferentes, mas sim você ter pelo menos uma empresa em cada um desses setores, empresas que você confie, que tenham bom valor de mercado, que sejam confiáveis aos olhos do mercado. Isso garante um menor impacto na sua carteira caso algum desses setores sofra algum tipo de crise inesperada. Por exemplo, vem algum problema sério aí com o agro brasileiro, que tem uma praga que acaba com metade da plantação. Se você tem todas as suas carteiras investidas no agro, você pode ter uma queda muito brusca nos seus ativos. Ou mesmo uma crise financeira que abale fortemente os bancos. Se você tiver muito investido no setor de bancos, você pode ser prejudicado por isso.
Alguns ativos que são confiáveis e que têm bons dividendos na bolsa, inclusive faz parte do meu portfólio, são as seguintes empresas: Banco do Brasil, Taesa, que é uma grande empresa no setor de produção e transmissão de energia, CSN Mineração, que vem também pagando bons dividendos com consistência. E para que você tenha a sua dopamina ainda mais ativada, você pode investir também em fundos imobiliários. Lembrando que essas ações que eu citei agora há pouco, nem sempre elas pagam dividendos todos os meses. Existe um calendário e algumas empresas dessas pagam dividendos mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Então você precisa também saber e ter a paciência de que algumas dessas empresas vão estar pagando para você periodicamente. Alguns que eu estou investindo é, por exemplo, o ativo REC-R11, que é um fundo imobiliário que está pagando 112% do CDI atualmente, e isso é um valor acima de 1% ao mês, que é o que eu acho que é interessante para ter um investimento em fundo imobiliário. Lembrando que fundos imobiliários pagam todos os meses. Tem também o Canip 11, que também está pagando muito bem, e também o fundo IRDM11. É um fundo da Iridium que também está pagando muito bem. Então vamos recapitular. Digamos que você já tenha feito o dever de casa, já tenha feito o colchão de pelo menos 3 meses do seu gasto mensal. Eu iria compor da seguinte forma essa carteira de investimentos iniciante: 50% em renda fixa, 20% em fundos imobiliários e 30% em ações que sejam boas pagadoras de dividendos. Esses 50% eu posso muito bem colocar em Tesouro Selic, 20% em fundos imobiliários, que você deve fazer uma análise daqueles que, na época que você está assistindo esse vídeo, possa fazer sentido para você comprar, além das ações que eu também sugiro que sejam boas pagadoras de dividendos e que tenham uma boa solidez no mercado. Lembrando que as ações, elas são mais voláteis, mas também tendem a ter uma valorização maior e pagar dividendos que também ativam a nossa dopamina, mesmo que sejam dividendos trimestrais, semestrais ou anuais. Porém, agora tenha atenção no seguinte: não adianta você ficar fazendo aportes de R$100 por mês, 500, R$1.000 por mês, esperando que isso seja uma carteira previdenciária para que um dia você viva apenas desses rendimentos. Lembre-se que enquanto você está no jogo, enquanto você está trabalhando, criando renda, você tem que encontrar maneiras de aumentar a sua renda para fazer aportes cada vez maiores. Vai ser sucesso na sua vida se você conseguir acelerar o processo, de repente fazendo aportes de 5 mil ou até mesmo R$10.000 por mês nessa sua carteira. Recentemente eu fiz um vídeo que você pode ver aqui no card, onde eu cito para vocês várias fontes de renda que eu tenho na minha vida e que você pode se inspirar para poder também buscar rendas alternativas ao que você está fazendo hoje. Pode ser rendas ativas, ou seja, que necessite do seu trabalho, ou mesmo rendas passivas, ou seja, trabalhos que você coloca energia agora, mas depois ele pode render frutos de uma maneira passiva, sem a sua intervenção, e aí você também pode colher esses frutos. Lembrando da regra de ouro, vamos supor que de repente você consiga faturar 30, 40, 50 mil por mês, mas você gasta até, sei lá, R$10.000 por mês. Se sobrou 40, eu sugiro que você simplesmente não pegue esse dinheiro para comprar um carro zero, por exemplo. Tenta esperar, tenta ver se você realmente precisa comprar aquele passivo naquele momento. O ideal é que de repente você faça, sei lá, um aporte de 30, 40 mil reais desse valor que sobrou na virada do mês, como eu ensinei nesse vídeo. Se você tiver essa disciplina, se você tiver essa vontade, essa garra de querer economizar ao máximo para sempre estar fazendo grandes aportes, muito em breve você pode estar se montando uma carteira que agora é inicial, mas em breve pode ser uma carteira previdenciária que possa permitir com que você se aposente, por exemplo. E é assim que a gente enriquece. É você trabalhando mais, gerando mais renda ativa ou passiva, para que então você consiga aportar cada vez mais e aí você possa finalmente se aposentar até mesmo muito antes do que o tempo médio do brasileiro que ele necessita até poder se aposentar. E você, comenta aqui embaixo como que tá a sua carteira de ativos atualmente, como que você distribui. Escreve aqui que eu quero saber. E se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que eu vou mostrando tudo que eu faço semana a semana para poder administrar melhor meu dinheiro e assim poder me aposentar muito mais cedo. Acompanhe também a playlist Rumo aos 100 mil, onde lá eu mostro todas as minhas estratégias e aportes que eu faço para chegar aos R$100 mil. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.